Olá, bom dia a todos. Eu me chamo Thales, eu sou aluno da Universidade Federal de Pelotas. Essa aqui é a primeira edição do Ginecologicamente Falando, um podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Essa é uma iniciativa que tem por objetivo, de forma sucinta e divertida, trazer temas importantes para a formação acadêmica na área da ginecologia e obstetrícia, bem como, em determinadas edições, proporcionar conhecimento e novidade a toda a população sobre assuntos importantes no dia a dia da saúde da mulher. Bom, abordaremos aqui temas importantes com diversos profissionais para que todos possam escutar e se informar onde estiverem quando desejarem. Neste primeiro programa, nós vamos entrevistar o professor Dr. Guilherme Bica, professor da Universidade Federal de Pelotas, em ginecologia e obstetrícia, preceptor da residência do Hospital Escola, da FAO, e regente da disciplina que, juntamente com o programa de monitores, foi idealizador do nosso podcast. Olá, professor. Bom dia, bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. E aí, Thales, beleza, meu velho? É um grande prazer estar aqui com vocês para a gente trocar essa primeira experiência no Ginecologicamente Falando. Obrigado, professor. Bom, vamos começar então com um round de perguntas. Nós vamos abordar o tema nesse primeiro podcast sobre câncer colo de útero. Primeiro, eu gostaria de saber como surgiu a ideia de criar um podcast da disciplina de ginecologia e obstetrícia, professor. Bom, Thales, olha só, eu acho que essa é de uma ideia bem antiga que eu tenho. Lógico, nós compartilhamos em reunião e tocamos adiante. Sabe que com o advento das tecnologias, cada vez mais a gente aproveita o nosso horário no dia a dia para fazer as coisas que a gente gosta. Sabe que como eu tenho uma ideia de que quando a gente pratica exercício, faz alguma atividade, a gente pode aproveitar esse tempo das situações do dia a dia que a gente está presenciando, eu sempre pensei que os alunos poderiam aproveitar esses momentos e estarem reforçando a matéria ou conhecendo algumas coisas interessantes. Então é uma coisa que eu fazia no meu dia a dia, escutar os podcasts sobre assuntos diversos, né? O cara vai sair para dar uma caminhada, o cara vai sair para fazer alguma atividade, põe os fonezinhos e escuta, né? Então foi essa a ideia que eu tive. Pô, quem sabe a gente não traz tanto para os alunos quanto para a população em geral um pouco de assunto a respeito do nosso dia a dia de forma descontraída, de uma maneira que a gente pudesse levar algum aprendizado. Então essa é a ideia do podcast, do Ginecologicamente Falando. A gente trazer de uma forma sucinta, rápida, divertida, legal, assuntos do dia a dia da saúde da mulher e que isso beneficie tanto a população quanto aos alunos. Foi essa a ideia. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, professor. Obrigado pela resposta. Nós estamos vivendo um momento de pandemia que modificou o dia a dia de profissionais, dos acadêmicos. E nessa mudança, muitas situações foram reorganizadas, idealizadas. E a partir de agora, com a volta das atividades, o que o senhor acha sobre as mudanças curriculares que acontecerão? Eu acho que, assim, nós vamos ter um novo paradigma do ponto de vista de ensino. Isso não só para medicina, eu acho para qualquer atividade de ensino e atividades em geral da população. Então, assim, nós vamos ter uma situação muito mais presente dos ensinos à distância, dessas possibilidades da gente usar a tecnologia para o aprendizado, e então a gente precisa se adaptar com isso. Então, todos esses métodos auxiliares, eles são muito interessantes. São interessantes durante a pandemia e acredito que eles permanecerão após a pandemia também. Não tão utilizados como estão sendo agora, mas muito utilizados. Estamos tendo uma mudança do ponto de vista de ensino. Isto veio para ficar. Certo, professor. Falando em tecnologia e em mudança, é um fato bem observado que o tempo está cada vez mais exíguo no nosso dia a dia. O que o senhor acha que podemos fazer para conseguir estudar e aprender com mais facilidade neste momento? É bem essa situação que a gente estava conversando. A gente aproveita mais o nosso horário, enquanto que a gente tem atividades nas quais a gente não estaria aprendendo. E nada impede, por exemplo, de tu escutar um podcast de inglês enquanto tu te desloca da universidade para casa ou de casa para a universidade. Pode se inteirar a respeito da história ou da política, de fone de ouvido no ônibus, no metrô, onde quer que tu esteja. Mesma coisa com a questão ginecológica. A gente pode transmitir para as mulheres questões a respeito da sua saúde, que elas possam identificar algum problema delas, possam auxiliar também em situações que elas estão passando. A gente pode fazer o mesmo com o ensino. Então, ter um assunto, um local, uma situação, possa resolver a situação de cada um, né? Então,
bem interessante. Eu acho que nesse sentido a tecnologia veio para ficar. Certo, professor. Obrigado por fazer esse apanhado aí do nosso dia a dia em relação à pandemia, sobre as modificações nas questões estruturais de ensino. Vamos começar agora a falar sobre o pré-câncer, professor. Um importante tema em relação à sociedade, saúde da mulher. Falar um pouco sobre o rastreio para o pré-câncer de colo uterino. Bom, vamos lá começar com a primeira pergunta. O que é o pré-câncer, professor? Também é conhecido como Papa Nicolau. Na verdade, para a gente abordar esse tema, a gente tem que tocar um pouco a respeito da patologia que o Papa Nicolau previne, que é o câncer do colo do útero. A gente tem o colo do útero, que é uma estrutura muito importante, faz parte do útero, é a parte de baixo do útero que está ligado à vagina, né? No colo do útero, que é a parte final do útero, ele está sujeito a ter algumas alterações nele, que inicialmente essas alterações elas não são malignas. Elas são alterações que, se não tratadas, elas vêm a evoluir lentamente para alterações que culminam num câncer, numa patologia muito nefasta. Esse câncer de colo de útero, que ele acomete as mulheres de maneira muito prevalente, a gente sabe que no mundo morrem praticamente 250 mil mulheres por ano dessa patologia. No Brasil, em torno de 15, 16 mil novos casos são descobertos por ano, né? E a gente sabe que a partir do momento que essas mulheres têm o diagnóstico de câncer invasor, que é quando a patologia está instalada, uma grande parte delas vão falecer desse problema e outras ficarão ou com sequelas ou passando por tratamentos muito complexos. E o exame do Papa Nicolau ou do pré-câncer, ele é um exame muito antigo do século passado, no qual as mulheres, fazendo o exame ginecológico, é feito um raspado do colo do útero com uma espátula e com uma escovinha, e esse raspado faz um esfregaço em cima de uma lâmina, a qual vai ser feita uma coloração. E essa coloração é analisada no microscópio por um patologista, por um médico que tem a especialidade de avaliar essas células, né? E ele consegue ver se essas células são normais ou se as células têm algum tipo de alteração. E essa pesquisa, sendo feita de modo repetitivo durante a vida da mulher, ela proporciona que as mulheres que têm alterações que ainda não se transformaram em câncer sejam diagnosticadas, sejam descobertas, como um método de screening populacional. Então, tu vai selecionar mulheres que têm esses exames alterados na população e elas vão ser encaminhadas para serviços específicos, os quais farão o diagnóstico dessas alterações. Então, o exame do pré-câncer é um exame de rastreio populacional que deve ser feito pelas mulheres, né? E ele deve ser feito mais do que uma vez na vida, não é uma vez única, no intuito de descobrir as lesões precursoras do câncer de colo de útero. Quando se faz um pré-câncer, tu não quer descobrir câncer, quer descobrir as alterações que antecedem o câncer, que são passíveis de tratamento muito menos agressivo. Em geral, a paciente que for tratada vai ficar curada e, de preferência, tratamentos que não atinjam fertilidade da mulher, que possibilitem ela de engravidar depois, afinal, que a vida dela siga normal depois. Então, esse é o Papa Nicolau, que é um exame simples, é barato e que todas deveriam fazer. Certo, professor. O senhor, nessa explicação, falou em números, em aproximadamente 250 mil no mundo e 15 mil no Brasil de mortes. Por que esses números ainda acontecem, professor, com tanta tecnologia, com tanto acesso? Na verdade, são 500 mil casos no mundo e metade das mulheres que têm diagnóstico de câncer, lógico, não é da displasia, que vão falecer. Então, a partir do momento que a mulher tem um diagnóstico de câncer, ela tem uma probabilidade de ir a óbito pelo câncer muito grande. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos descobrir as mulheres antes do momento que elas têm câncer, enquanto elas têm a displasia, as alterações, para que elas possam fazer um tratamento mais simples. Por que tantas mulheres chegam aos exames quando se faz o diagnóstico já tem câncer e vão ter um desfecho negativo dessa doença? A principal causa é falta de exames. As pacientes não fazem. Isso é bem mais frequente em países subdesenvolvidos, em países com assistência à saúde mais dificultada, em países nos quais ocorre uma sexualidade mais precoce, países nos quais as mulheres têm uma saúde menos favorecida e um menor acesso aos meios de saúde. Então, esse é o grande problema. Podemos listar depois a qualidade dos exames, mas o principal é a não realização. Quer dizer, as pacientes que não fazem, que estão alijadas desse sistema, não sabem por falta de conhecimento da importância e que quando chegam com sintomas mais avançados, elas já têm o câncer instalado porque não foi feito um diagnóstico precoce.
fácil. Certo, professor. Falando em morte, nós podemos fazer um paralelo com os fatores de risco. Entre eles, nós temos início precoce sexual, múltiplos parceiros, fumo, promiscuidade. Dentre os fatores de risco, qual que o senhor acha pior, se é que tem um, professor? Na verdade, o principal fator de risco para a ocorrência das alterações precursoras de câncer de colo e do câncer de colo em si é a infecção pelo papilomavírus humano. Isso já tem bastante tempo que se conhece, que é um vírus que aí depois a gente vai chegar na questão de vacina e tudo mais. Então, a infecção pelo HPV é o principal fator de risco. A infecção pelo HPV, ela se dá primordialmente pelo contato de sexualidade. Então, durante um ato sexual, o HPV, se valendo dos microtraumatismos que acontecem em toda a relação, ele penetra pelo tecido e se instala dentro do tecido do colo, da vagina, do ânus, do pênis, toda a genitália, e ali ele vai fazer as alterações dele. Então, quais os fatores de risco que favorecem que a pessoa tenha mais probabilidade de entrar em contato com HPV? Lógico, a mulher que começa a relação mais cedo, a mulher que tem mais parceiros, a mulher que tem mais gestações, a mulher que fuma, porque o fumo baixa a imunidade, a mulher que tem outras situações de saúde, as quais baixem a imunidade dela, por exemplo, uma paciente com HIV positivo, uma paciente com outras DSTs que favorecem essas alterações, o uso do anticoncepcional hormonal oral, porque a mulher que está usando o anticoncepcional muitas vezes não vai usar o preservativo, que é uma das formas de prevenção do contato com HPV. Então, são esses vários fatores. Ter o primeiro filho mais precoce, vários filhos. Então, são todos esses os fatores que fazem as modificações que ajudam a infecção pelo HPV. Mas, lógico, o principal é o contato com HPV de alto potencial oncogênico. Esse contato ele se dá durante a sexualidade e ele vai ser determinante, porque praticamente não existe câncer de colo sem HPV presente. Certo, professor. O senhor falou em HPV e falou em vacina também. Nós sabemos que a vacinação para essa prevenção, ela tem como foco adolescentes. Por que não a mulher adulta? Na verdade, vamos falar de prevenção então. Eu vou fazer uma abordagem assim nas duas prevenções principais. A gente tem para câncer de colo do útero, e o câncer de colo do útero talvez seja o melhor exemplo de uma patologia que seja passível de prevenção. Tá? O colo do útero é um órgão que é de fácil acesso. Para fazer o exame ginecológico, basta o espéculo e o colo está ali se mostrando. Os exames preventivos, como o Papa Nicolau, a própria colposcopia em nosso meio, são muito baratos. Tá? O Papa Nicolau é um exame extremamente barato, fácil de ser feito. Então, bastaria a paciente ter acesso e poder fazer os exames. Então, a prevenção do câncer de colo, ela pode ser assim, basicamente, para a gente poder entender, primária e secundária. Então, a prevenção primária, ela se dá fazendo com que não ocorra o contato do HPV com a paciente. Como é que a gente vai fazer isso daí? Preservativo é o que a gente mais conhece. Abstinência seria outra situação, quer dizer, não tendo relação não vai ter contato. Mas a vacina também, ela é uma forma de prevenção primária. Então a vacinação do HPV vai gerar anticorpos na paciente, os quais vão fazer com que o vírus do HPV não consiga penetrar no tecido. E essa vacinação, o Ministério da Saúde começou em 2014 a vacinação. No programa vacinal, ele começou a vacinação com meninas de 9 a 14 anos de idade, em 2014. Os meninos também foram incluídos nessa vacinação a partir de 2017, se eu não me engano. Então, por que se faz a vacina com essa idade? Porque nessa idade, a resposta imunológica dessas meninas e meninos que são vacinados, ela é muito maior. Ela é tão maior que proporciona que sejam feitas apenas 2 doses nesses meninos e meninas, e essas 2 doses, que não são as 3 doses preconizadas até na bula da vacina, são capazes de gerar uma resposta imunológica bem evidente. E o outro motivo, por que se faz com essa idade? Porque, em geral, as meninas e os meninos não atingiram a sexualidade ainda nesse período. Quer dizer, eles não entraram em contato ainda com o HPV, então seria o momento ideal e adequado para que eles fossem blindados do ponto de vista imunológico e tivessem esse escudo protetor para que quando eles tivessem contato de sexualidade, o HPV não conseguisse fazer as alterações. E a vacina que se faz no Brasil, na rede pública, é uma vacina chamada quadrivalente, que ela faz uma imunização para os principais subtipos virais das verrugas genitais, que seria o subtipo 6 e o 11, e os principais subtipos, os mais frequentes, de alto risco, que é os que dão câncer de colo, que é o 16 e o 18. Então, essa vacina que é realizada.
generalizada. Mas ela pode ser feita em mulheres com mais idade. Só que do ponto de vista até de própria logística do Ministério da Saúde, se fossem vacinar todas as mulheres sexualmente ativas, tu teria também uma quantidade de vacina necessária absurda. E aí muitas pacientes já teriam tido contato com HPV, a vacina não se mostraria tão efetiva. Certo, professor. O professor falou um pouco em prevenção. Falando sobre rastreio, o Ministério da Saúde preconiza que as mulheres entre 25 e 64 anos façam esse rastreio, iniciando uma vez ao ano, aos 25 anos, e se 2 derem normais, passa a fazer a cada 3 anos esse rastreio. Aí vem a pergunta: com a vida sexual hoje vem sendo iniciado mais cedo, por que não fazer essa pesquisa antes dos 25? E eu também questiono se o senhor concorda com esse intervalo de 3 anos que o Ministério da Saúde preconiza. Na verdade, eu tenho um pouco de receio com esse tipo de situação, mas foi uma situação que foi muito estudada por eles e chegaram a um consenso. Começando com essa idade, tu terias já um diagnóstico em determinada situação, tu não faria tratamentos excessivos em mulheres mais jovens. Então isso está estabelecido, está estudado. Mas eu tenho um pouco de receio porque eu acho que por vezes as mulheres, se não tiverem a possibilidade de chegar no ginecologista e serem examinadas, elas não criam costume, elas acabam que começam a achar que é normal ficar vários anos sem ter consulta, elas perdem a oportunidade de fazer a sua prevenção de outras DSTs, infertilidade, anticoncepção e de outras coisas. Então essa distância, que por muitas vezes era o motivo, era o preventivo, ela faz com que as mulheres percam um pouco o foco, né? Talvez na mama, mas nas outras situações que são importantes. Eu sei que vão dizer que, bom, mas os exames precisam ser anuais e só o pré-câncer de 3 em 3. A outra questão que eu coloco é que eu tenho um pouco de dúvidas com relação à padronização de coleta do preventivo e a própria qualidade deles. E eu temo que uma distância muito longa entre os exames e exames eventualmente de qualidade não tão boa, que tu possa estar fazendo uma perda da oportunidade de tratamento. E como tu dissesse que a sexualidade ela é muito precoce, a multiplicidade de parceiros, e lembre-se que não é só tu ter múltiplos parceiros na vida sexual, é o teu parceiro ter tido múltiplas parceiras na vida sexual. Parceiro de risco às vezes é mais complicado do que uma paciente de risco, dependendo do parceiro. Então, todas essas situações me fazem questionar um pouco em determinados momentos se essa frequência iria proteger plenamente a paciente. Mas, como na rede pública a gente segue essa doutrina, então eu acato e a gente realiza. Certo, professor. Continuando falando um pouco sobre o rastreio, nós temos 2 testes para fazer isso: o citopatológico, pode ser convencional à base líquida, e também temos o HPV-DNA, RNA. Nós fazemos somente o rastreio através do citopatológico. E a minha pergunta é: por que não fazer com o HPV-DNA também? Tem um estudo feito na Índia que diz que a combinação dos dois reduz muito a taxa de incidência e mortalidade. Na verdade, testes de biologia molecular, eles dão um aumento da sensibilidade do diagnóstico e fazem com que a gente consiga, inclusive, espaçar para aquelas pacientes que são negativas com mais segurança os exames. O grande entrave para a situação dos testes de biologia molecular ainda é o custo deles. Enquanto o preventivo tem um custo muito baixo, os testes de biologia molecular, né, a gente está acostumado agora em épocas de pandemia, os PCR, são exames caros. Talvez venham a se baratear agora com essa situação toda das PCRs entrarem em moda, e talvez a tecnologia barateie para o HPV também. Então, eles por serem muito caros, eles meio que inviabilizam essa parte de saúde que é feita com tão pouco recurso, mas eles são bem interessantes. Agora, uma coisa importante é que assim, eles devem ser utilizados a partir dos 30 anos de idade. Eles, antes dos 30 anos de idade, é muito frequente que as pacientes tenham positividade para o HPV, porque elas estão ainda resolvendo com a sua própria imunidade as infecções pelo HPV adquiridas durante o início da vida sexual. E a tendência é que, com o passar do tempo, as mulheres venham a ter os seus anticorpos, venham a resolver as infecções de HPV que elas tiveram no início da sexualidade, e algumas delas tiveram o azar de ter contato com HPVs mais agressivos, mais oncogênicos, e que o seu sistema imunológico não consegue resolver essa infecção, são aquelas que terão a persistência do HPV de alto risco
a partir dos 30 anos de idade, que são as pacientes mais vulneráveis a ter as alterações no pré-câncer e no final o câncer de colo. Então seria este o momento do teste de DNA de HPV, após os 30 anos de idade, ou em acompanhamento pós-tratamento, quando as pacientes fazem conização, cirurgia de alta frequência, para avaliar se conseguiu tirar o HPV de dentro do cérvix delas. Certo, professor. Continuando ainda um pouco nesse assunto do citopatológico, que é o mais usado no nosso meio, pode acontecer algum erro entre ali a coleta, a fixação e o armazenamento desse teste? Pode prejudicar o resultado dele? Tem algum ponto específico assim que o senhor acha que possa prejudicar mais entre coleta, fixação e armazenamento? Na verdade, as situações são assim. O exame do HPV, o exame Papa Nicolau é um exame simples de ser coletado, mas ele exige responsabilidade e treinamento. Então, assim, qualquer profissional da área de saúde que esteja habilitado a fazer o exame, não precisa ser o ginecologista, pode ser o clínico geral, o médico de saúde de família, enfermeira, ele vai ter uma noção da técnica da coleta e vai ter que ter algumas responsabilidades, quer dizer, individualizar bem o colo, visualizar ele bem, coletar o exame, não coletar a paciente estando menstruada ou com uma secreção muito intensa ou com algum outro tipo de alteração, né? Fixar imediatamente o citopatológico, não esperar muito tempo até a fixação. Nas pacientes que tiver algum processo inflamatório ou atrófico, corrigir isso, de preferência antes da coleta do pré-câncer, para evitar que as pacientes tenham exames alterados e se assustem com isso, sempre que possível. Também esse pré-câncer ter uma rápida leitura a partir do momento que ele foi fixado, que ele não fique 2, 3 meses lá guardado numa gaveta, né, seja levado para o lugar. E também o treinamento dos locais onde vai ser realizada a leitura, né, com profissionais habilitados, com uma boa coloração, com uma boa remuneração, para que estejam satisfeitos com aquele trabalho que está sendo feito, para que não seja necessário também ter excessivas cargas de trabalho para conseguir ter a sua remuneração digna, né? E isso daí faz com que a qualidade caia também, né? Se a pessoa precisa ficar lendo uma tonelada de citopatológico para sobreviver, isso faz com que possa se perder alguma célula alterada, alguma coisa nesse nível. Certo, professor. O senhor pode me explicar por que o período ovulatório é o melhor momento da coleta? Na verdade, o melhor momento da coleta é um período não menstrual. Tu tens que fugir da menstruação, a paciente tem que ter abstinência de relação sexual, de preferência. Tu tens que fugir dos processos inflamatórios. E fora esse período no qual tem sangue saindo, os outros períodos estão adequados para a coleta. Não existe assim uma necessidade de ser no período ovulatório. Os outros, não estando menstruada, tá legal. Certo, professor. O senhor poderia fazer um apanhado bem sucinto sobre os materiais e a técnica para fazer o citopatológico? Na verdade, a gente precisa de uma mesa ginecológica, vai precisar de um espéculo, material kit básico de exame ginecológico é uma espátula de aire, a gente usa para coleta, e uma escovinha chamada Cytobrush. Tu tens a lâmina, tu tens o fixador, que pode ser spray ou meio líquido. Tu vais introduzir o espéculo na paciente, visualizar o colo dela. Com uma pinça de Xeron, tu vais fazer uma limpeza no colo, vais tirar com uma gaze, tirar algum excesso com soro, e tu vais coletar o citopatológico e fixar ele imediatamente com o líquido de fixação. É assim que funciona. Tu vais identificar a lâmina, vais identificar, fazer o pedido e anexar o pedido com os dados clínicos da paciente. Certo, professor. Nós fizemos um bom apanhado aqui sobre o tema. O senhor poderia fazer um resumo bem básico assim dos possíveis resultados que pode vir num citopatológico? Então, assim, os resultados eles podem ser normais, eu vou fazer um resumo, mas não vou entrar nos detalhes das nomenclaturas, tá? Mais para que o pessoal saiba assim. Tu podes ter resultados normais, os quais podem ter, além da questão da prevenção do câncer, uma presença ou não de alguns patógenos. Quer dizer, tu pode ter um resultado normal, porém inflamatório, quando se tem uma candidíase, quando se tem uma tricomoníase, quando se tem uma vaginose, que aí não seria inflamação, ou outros patógenos, mesmo sendo normal para alterações precursoras. Tu pode ter alguns resultados que denotam dúvida do citologista com relação àquele esfregaço. Então, a gente chama de atipia de significado indeterminado, ou ASCOS, que quer dizer quando de epitélio escamoso, né, ou alterações glandulares que chama
vagos, que quer dizer, o citologista não se sentiu seguro em dar o resultado normal, e ele pede que tu reveja a paciente ou corrija determinadas situações que levaram ele a ficar nessa dúvida, que ele não está seguro se aquele resultado é normal, e tu vai ver a paciente nesse nível. Tu vai ter os resultados com as alterações precursoras do câncer de colo, que seriam as lesões intraepiteliais, né, que podem ser de baixo grau ou alterações induzidas pelo HPV, nas quais as células têm alterações leves, um pouco distintas do normal, mas não muito distintas, ou as alterações de alto grau, nas quais elas têm mais alterações mais severas, mais próximas das alterações de câncer. Pode eventualmente ter um resultado altamente suspeito de câncer de colo, invasor, que é quando as células estão completamente alteradas com relação às normais. Tu podes ter também, e muito frequente, principalmente quando a gente não toma cuidado com a coleta, amostras insatisfatórias do ponto de vista do material a ser examinado. E também é insatisfatório quando tu não tem história clínica, tá? Então, o ato de não ter história clínica, ou não ter o prontuário, não ter o nome, ele transforma o material num material insatisfatório. Ele pode até ser lido, mas tu não sabe de quem é, não sabe de onde é que veio, de que forma veio. Então, a presença de muitas hemácias, um exame coletado no período menstrual, um exame cheio de leucócitos coletado numa infecção vaginal muito intensa, transforma um exame com uma dificuldade técnica muito difícil de ser analisado, ou com uma atrofia muito intensa. Então essas coisas também dificultam a análise e podem, em determinadas situações, transformar um exame ou limitado ou realmente incapaz de ser avaliado. Para fechar esse episódio do podcast, agradeço aqui a participação do senhor, as respostas. Chegamos ao final do nosso primeiro episódio do Ginecologicamente Falando. Logo mais teremos outros convidados com outros temas. E é isso, gostaria de agradecer ao senhor, professor, mais uma vez. É um grande prazer estar podendo transmitir essa experiência aí, né? E nós vamos diversificar os temas, né? Hoje falamos de colo de útero, posteriormente vamos falar de pré-natal, vamos falar de infertilidade, vamos falar de câncer de mama, vamos falar de tensão pré-menstrual, de N outras situações, sangramentos, anormais de menopausa, climatério, sintomas. Vamos falando. E agora a gente vai ter o follow-up dos alunos, vamos ver também a população em geral, o que eles falam a respeito dessa nossa conversa, e vamos avançar nessa ideia. Agora o pessoal, quando for caminhar, quando for para academia, quando estiver fazendo alguma coisa em casa, bota o seu fonezinho para não atrapalhar os outros e escuta alguma coisa do Ginecologicamente Falando para sair faceiro, certo? Um grande abraço a todos, uma boa noite e fiquem bem. Obrigado, professor. Boa noite a todos.